a minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, né, com a gente, com os meus irmãos, comigo, né? Então, assim, eu, enquanto criança, penso sempre na minha mãe, assim, em tudo que eu quero ser para os meus filhos também. Já na adolescência, né, eu não vejo muito dessa forma. Nós tivemos a perda do meu pai, você comentou do seu marido ser assassinado, meu pai também morreu dessa forma. Meu Deus. E, assim, foi uma perda muito brutal, né? Nós morávamos aqui em Minas mesmo. Na época, eu morava na cidade de Santa Rita de Caldas. E meu pai foi assassinado lá em Tocantins. Tipo, mega longe daqui, né? E daí a minha mãe precisou viajar para fazer reconhecimento de corpo e tudo mais. E, né, depois disso, né, nós passamos, né, várias necessidades, assim, no sentido de, né, minha mãe tá sozinha, a Josi me conheceu nessa época, vai lembrar muito bem de várias coisas que eu passei. E, então, a minha mãe, ela acabava deixando a desejar muito no sentido de criação, de ser firme, sabe? Por exemplo, eu via as mães das minhas amigas ali tentando proteger, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E a minha mãe falava, não, se você for para ser o que... Isso, não vai adiantar eu falar que não, você vai ser e ponto, sabe? Numa linha mais ou menos assim. Só que, assim, eu, antes de ser mãe também, eu julgava muito isso dela, sabe? Isso era uma mágoa que eu tinha, assim, de... Nossa, minha mãe não cuidou de mim. Era meio que assim. Mas depois, olhando a trajetória dela e tudo que ela passou, eu sei que não é o que eu quero para os meus filhos. Sim. Respondendo a pergunta. Mas eu não julgo, não olho ela mais com um olhar de julgamento. Você entende. E sim de acolhimento, de saber que ela fez tudo que ela podia para criar a gente. Imagina ela, mãe, trabalhando na roça para conseguir cuidar de 3 filhos. Enfim, até me emociono de falar um pouco. Mas então, assim, hoje eu acho que eu olho para ela com muito mais carinho, sabe? Com muita mais gratidão. Eu acho que aquela mágoa que eu tinha de... ela não cuidou de mim, sabe? Passou, porque ela fez tudo e mais um pouco. E hoje é ela que me ajuda a cuidar dos meus filhos. Enquanto eu trabalho fora, ela trabalhava na roça, depois que o Afonso chegou... Falei pra ela, mãe, vem trabalhar aqui em casa, então. Né? Sai da roça, vem cuidar dos netos. Agradável. Exatamente. Vamos, né? A senhora, a gente remunera a senhora e a senhora fica aqui em casa, então, né? Porque já íamos precisar de alguém mesmo, né? Em Estiva, a creche é só a partir de 2 anos, então o Afonso já não iria pra creche de qualquer forma. Então, a gente ia precisar de alguém de um jeito ou de outro, ou eu ia precisar levar pra Pouso Alegre todo dia comigo. Então, minha mãe que tá lá com eles e... Nossa, eu fico apaixonada, assim, de ver, né? Eu vejo ela cuidando dos meus filhos e eu lembro muito da minha infância, sabe? De como foi com a gente. E isso acabou se perdendo um pouco depois, eu acho, por conta, né, de toda a história. Né? Exatamente, porque, né, não tinha tempo mais de ficar, né, demonstrando amor, afeto, carinho ali, né? Ela passou por uma perda muito grande também, né? Então, assim, eu hoje... entendo isso e não julgo mais. Eu olho mais com um olhar de gratidão e acolhimento mesmo. Você concorda com aquela frase que a gente aprende a ser filho depois que se torna mãe ou pai? Sim, completamente. Completamente. Porque é muito fácil pra gente, enquanto não mãe, julgar. Inclusive, eu falei dos julgamentos, né, das crianças na rua, mas o que a gente mais faz antes de ser mãe é isso. A gente olha a criança fazendo birra e fala, se fosse filho meu.